Salmo de número 42, onde o salmista tem deixado uma palavra à igreja. Nós vamos estar lendo aqui Salmo de número 42. A palavra do Senhor diz assim: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei entre a face de Deus, as minhas lágrimas servem de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Lembro-me dessas coisas, enquanto dentro em mim derramo a minha alma, de como eu ia com a multidão guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. O meu Deus, dentro em mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembrar-me-ei de ti desde a terra do Jordão, e desde a altura do Hermon, e desde o monte de Mizar. Um abismo chama outro abismo, a ruína da tua cataratas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. De dia o Senhor dirige o seu amor, e de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários me afrontam, dizendo-me o dia todo: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbe dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o meu Salvador e Deus meu. Amém? Nós louvamos o Senhor por esse salmo tão maravilhoso, ainda que o salmista passava dias difíceis, como nos dias de hoje, mas ele esperava e tinha confiança em que ele estaria louvando o Senhor. Vamos fazer um momento de oração nesta madrugada, onde Deus nos dá essa oportunidade de nós estarmos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Pai querido, nesta madrugada nós estamos na Tua presença, porque sabemos que Teu Espírito Santo é aquele que tem nos sustentado com Teu grande amor. O Teu Espírito Santo é que tem nos ajudado, é que tem nos dado força a perseverarmos, a confiar e depender cada dia mais de Ti. Que nesta manhã as Tuas mãos de poder estejam nos sustentando com Teu grande amor e que possamos ter um dia abençoado para que o Seu nome seja glorificado. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Esse trabalho que nós estamos fazendo na madrugada, onde nós iniciamos 5:05 da manhã, nós temos usado um versículo que se encontra no livro do profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10, onde a palavra do Senhor diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Então nós queremos passar para a igreja, queremos passar para os irmãos, ou seja, queremos fazer discípulos, aonde Jesus ele deixou essa ordenança para fazermos discípulos. Sabemos que
para fazer discípulos não é fácil. E nós estamos aqui para colocar em prática a palavra de Deus, tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vemos que fazer discípulos vamos dizer assim, é um trabalho árduo, mas vale a pena. Vale a pena porque quando nós vemos os frutos, nós podemos glorificar o nome do Senhor. Ontem mesmo nós estivemos aqui lembrando, de um saudoso irmão em que já está na glória do Senhor, já há alguns anos, aonde nós estivemos dando testemunho do irmão, aonde ele tinha esse compromisso com Deus de levantar nas madrugadas e clamar a estar na brecha, ou seja, um intercessor, uma coluna no meio da igreja do Senhor. Amém? Nós estamos nesta manhã na presença de Deus, dia 18 de agosto de 2020, e hoje eu estava olhando aqui na agenda, estamos hoje nos 231 dias desse ano de 2020. Ou seja, está faltando 135 dias para que nós possamos terminarmos esse ano de 2020. E nesse ano de 2020, desde o início, lá de janeiro, nós, sexta-feira agora, que passou dia 14 de agosto de 2020, nós estivemos completando 32 vigílias, no monte, ou seja, estivemos na intercessão, orando em favor da igreja. E estiveram conosco 231 pessoas orando, clamando, buscando a presença do Senhor junto conosco nesses dias assim abençoados, em que Deus ele nos proporcionou, nos deu a oportunidade que nós estivéssemos ali clamando, orando, intercedendo em favor da igreja, principalmente nesses dias difíceis em que nós estamos vivendo aí da pandemia do Covid-19. Temos orado, temos clamado nas madrugadas ali, junto com os irmãos, ou seja, nós estamos em campanha. Estamos nas 150 campanhas, orando, clamando ao Senhor em vigílias, Esse trabalho nós estamos desde 1999. Para sermos exatos, nós começamos dia 4 de março de 1999 e já completamos 1047 vigílias, clamando, buscando a estar na presença do Senhor. No decorrer da semana, nesses trabalhos, onde Deus tem colocado no nosso coração, de nós estarmos divulgando esses trabalhos de oração, de intercessão, ou seja, nas madrugadas, e também nas vigílias, nós vamos estar aqui nos aperfeiçoando. Nós estamos aqui aprendendo e vamos estar passando algumas fotos, alguns vídeos, algumas experiências, dando alguns testemunhos para que o nome do Senhor seja glorificado. Nesta manhã, o Espírito Santo, ele nos trouxe lembrança de 2 testemunhos que aconteceu recentemente nesses, vamos dizer assim, nessas vigílias, nessas experiências de oração, de intercessão que nós estamos tendo. Me lembro que agora no ano de 2018 aconteceu 2 fatos assim maravilhosos que foi muito marcante na nossa vida, ou seja, na nossa carreira espiritual de vigília servindo o Senhor. Nós, no início do ano de 2018, um irmão, junto com a sua família, orando, clamando, buscando ao Senhor,
Interessante que no primeiro semestre do ano de 2018 agora, eu estive discipulando algumas famílias e a família desse irmão estava conosco. E ele começou a orar conosco, ele e sua esposa, no monte, lá no Monte Sião, ou seja, na chácara da igreja, né? E ali, um determinado dia, ele chegou e disse: "Ô, pastor Luiz, eu gostaria que o senhor me ajudasse em oração, porque eu estou fazendo um bico, vamos dizer assim, e ele estava trabalhando numa garagem, e nessa garagem ele não tinha, vamos dizer, registro nenhum. Ele estava fazendo ali um bico, trabalhando, por causa do dono daquela garagem que deu uma oportunidade para ele, porque ele estava desempregado. Ou seja, ele trabalhava numa multinacional, aqui em Presidente Prudente, ganhava muito bem, né? E ele recebeu uma proposta para trabalhar em outra multinacional e não deu certo. E ele acabou ficando desempregado e já estava indo para quase 2 anos que ele estava desempregado, ou seja, ele estava trabalhando, fazendo um bico ali na garagem, né, de vendas de carro. E ele nos procurou e pediu-nos ajuda para que nós pudéssemos estar orando. E nós entramos em oração, em propósito com Deus. E passando alguns meses, para ser exato, foi mais ou menos uns 6 meses, né? Nós fizemos o primeiro semestre, o primeiro 6 meses discipulando, e ele juntamente com toda a sua família, a sua esposa e seus 2 filhos participando conosco. E no segundo semestre ele recebeu uma oportunidade, levou o currículo aqui em Presidente Prudente. Depois a segunda fase foi em Bauru, a terceira fase foi em São Paulo e a quarta e última fase, a matriz, foi no Rio de Janeiro, que é também uma empresa multinacional. E ali Deus abriu as portas e o nome do Senhor foi glorificado. Então nós vemos, irmãos, que vale perseverarmos, ou seja, temos que termos perseverança na oração, na busca, para que Deus possa estar abrindo as portas para que o nome do Senhor seja glorificado. O outro testemunho em que ali aconteceu também foi um sobrinho meu, né? Ele tem as suas carretas, né? Viaja e estava viajando muito para o Mato Grosso buscando madeira. E esse meu sobrinho, ele usava uma medicação forte, né? E essa medicação forte, muitas vezes, trazia assim um tipo de um pane, né? Imagina, como um piloto numa carreta, e muitas vezes vinha aquele pane e ele tinha medo de morrer. E ali nós entramos em oração, e essa medicação já fazia muitos anos, quase 10 anos, que ele vinha tomando uma medicação muito forte. E ali nós entramos em oração, algumas vezes nós orando e ungindo ele, e Deus o libertou, e nunca mais veio ser preciso usar essa medicação forte, e Deus o libertou, e ele deu testemunho e tem estado conosco nas vigílias toda sexta-feira, e nós temos visto as mãos de Deus, como Deus tem sido maravilhoso. Por isso, eu convido você a estar participando conosco nesse trabalho, nas madrugadas, se puder estar conosco nas vigílias. E você que está distante, você possa estar mandando o seu pedido de oração, e nós vamos estar colocando o seu pedido de oração, o seu nome no caderno de intercessão. Nós vamos estar orando, nós temos aqui um caderno de intercessão, vamos estar colocando pedido de oração para que Deus possa estar abrindo as portas em seu favor, para que você possa ser abençoado
em nome de Jesus. Amém? Nós estamos felizes nesta madrugada porque temos visto o cuidado de Deus para conosco. O que eu quero passar para você nesta madrugada é que você venha a ter uma vida de perseverança, uma vida de busca, uma vida a estar na presença de Deus, para que Deus ele possa te honrar. Por quê? Deus ele vela pela sua palavra. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Então Deus ele cumpre com a sua palavra, porém nós temos que fazer a nossa parte. Você está acompanhando aí conosco aí no vídeo esta muralha. O que foi que Deus colocou ontem no nosso coração para que nós podemos estarmos compartilhando uma palavra nesta manhã? Vemos aí esta grande muralha, aonde muralha ela mostra, ou seja, ela revela para nós o muro. Ou seja, nós como cristãos não podemos ficar em cima do muro. Amém? Não podemos ficar, ou seja, cochear em dois pensamentos. Então, Deus mostrou para nós esta muralha. E nesta manhã eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, onde a palavra do Senhor diz assim: Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheais entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então nós vemos, irmão, esta grande muralha aí simbolizando o muro. Ou seja, nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que tomarmos uma decisão. Conforme o profeta Elias, ele chegou diante do rei e de todo o povo de Israel e disse: Até quando cocheais entre dois pensamentos? Ou seja, nós temos que ter a certeza do Deus que nós servimos. Nós temos que ter a convicção em que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele está conosco. Amém? Nós vemos lá no Salmo 46, uma palavra que sempre Deus tem falado poderosamente comigo através desta palavra, aonde o salmista ele tem deixado uma palavra tão importante para nós, porque muitas vezes a preocupação, a ansiedade, ela quer roubar a bênção daquilo em que Deus ele tem para com a sua igreja. E aqui o salmista, no versículo 7 do Salmo 46, o salmista diz assim: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então nós vemos que esta certeza, esta convicção, nós como verdadeiro adorador, que adore o Senhor em espírito e verdade, nós temos que confiar, saber que o Senhor ele está conosco. E aqui no versículo 11 ele repete: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, temos que manter a calma, a tranquilidade e saber descansar no Senhor. Eu sou, assim, uma pessoa que gosto muito do ministério do profeta Elias, porque era um homem simples, um homem que morava no campo, né? A palavra de Deus ela nos ensina que era um homem
muito vigoroso no seu físico, né? Um homem, vamos dizer assim, forte, porque trabalhava no campo, era um homem que trabalhava, né, como roceiro, um homem caipira, um homem simples, mas um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo. E esse homem cheio do Espírito Santo, Deus deu muita autoridade para ele, a ponto de fazer uma oração e o céu cerrar por 3 anos e meio sem chuva. Um homem aonde se alimentou com um pão em que o anjo do Senhor trouxe e fez uma caminhada de 40 dias e 40 noites no deserto. Um homem em que foi sustentado por uma viúva, aonde fez a oração ali, e Deus não deixou faltar o azeite e a farinha. Um homem que ele se curvava diante de Deus, ele se prostrava diante de Deus, um verdadeiro adorador, aonde nós temos que nos espelhar nesses homens de Deus, homens que tinham uma intimidade, uma comunhão com Deus, que andava na presença de Deus, ou seja, movido pelo Espírito Santo. E ali Israel estava distante de Deus na época, o rei Acabe, a rainha Jezabel, onde ela financiava a feitiçaria, e o povo de Israel estavam bem distante de Deus. E ali aprove o Senhor levantar o profeta Elias para afrontar o rei de Israel, o rei Acabe, e determinado dia ele se apresentou diante do Senhor e trouxe essa palavra, onde diz: até quando cocheais entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal seguiu, porém o povo não lhe respondeu nada. Então nós vemos, irmãos, esse exemplo aqui de cochear em 2 pensamentos, ou seja, não podemos ficar em cima do muro. Amém? Nós não podemos ter um pé na igreja e o outro no mundo. Nós temos que saber que o Deus de Jacó, ele está conosco. Amém? O Deus de Jacó é aquele que nos ajuda. O Deus de Jacó é aquele que nos sustenta com o seu grande amor. E nós vemos que quando o profeta Elias, ele compareceu diante de Deus, ele fez um desafio. Ele levou aquela nação ao Monte Carmelo, e ali ele fez um desafio. Por quê? Porque a rainha Jezabel, ela bancava nada menos, irmão, e nada mais do que 850 falsos profetas. Nós vemos aqui que aqueles falsos profetas, todos eles assentavam na mesa do rei. E eles eram bancados pela rainha. E nós vemos que Israel estava indo de mal a pior. Mas aí é que nós temos que tomarmos uma decisão e saber que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele está conosco. E ele fez ali uma proposta para o rei. Vamos subir ao Monte Carmelo, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E ali eles chegaram com todos aqueles falsos profetas, principalmente os profetas de Baal, e tinha os falsos profetas de Acera. E ali
ele disse, ó, a primeira parte do dia, a primeira parte, ou seja, de manhã, que os profetas de Baal possam estar oferecendo aí o holocausto. Prepararam lá o holocausto, mataram o cevado, e ali, toda a parte da manhã, eles começaram a clamar ao profeta, aos falsos profetas, os falsos profetas a clamar a Baal, para que respondesse com fogo, e nada aconteceu. No segundo período do dia, a palavra de Deus aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, ela nos ensina que o profeta Elias, ele reparou o altar, e ali lavou o altar, e ali ele colocou o sacrifício. E a palavra de Deus, ela nos ensina aqui que a oração dele não passou mais do que 1 minuto. E a palavra do Senhor, aqui no versículo 36, diz que quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde, dá-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda também a água que estava no rego. O que vendo, todo o povo caíram de rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém, irmão? Então nós vemos aqui esse exemplo do homem de Deus na perseverança da oração, na perseverança da busca de podermos estarmos clamando, orando, ou seja, vida de oração, vida no altar do Senhor, para que Deus ele possa honrar a nossa fé. Porque o escritor aos Hebreus ele nos ensina que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E a palavra de Deus ainda nos ensina que aquele que se aproxima de Deus tem que crer e confiar que Deus é galardoador daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos. Por isso, nesta madrugada, Deus ele nos levanta para que nós possamos termos esses exemplos, para que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas, para que Deus possa abrir porta, para que Deus possa entrar com providência naquilo que nós precisamos. Ou seja, eu não posso ficar em cima do muro. Eu não posso ficar na dependência da oração desse ou daquele. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que tomar uma posição. Por isso que o profeta Miqueias, no capítulo 2, versículo 10, ele nos ensina, levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. E lá no livro de João, capítulo 4, versículo 9, a palavra do Senhor diz, para que nós possamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando nada podemos fazer. Então nós vemos aqui esta palavra em que Deus ele traz aos nossos corações para que nós possamos voltar a podermos estar na presença de Deus, clamando, intercedendo, não dando brecha para o inimigo, porque nós temos um inimigo aí que não cocheia, um inimigo que não dorme, em que todo instante, todo momento, ele procura roubar, ou seja, atrapalhar a bênção em que Deus tem para cada um de nós, assim como ele fez com Daniel. Daniel, ele fez a sua oração e desde o primeiro dia, Deus moveu em seu favor a providência naquilo que ele precisava. Mas demorou-se 21 dias para que a bênção chegasse até Daniel. E o que Daniel fez? Ele persistiu na oração. Ele persistiu na busca a estar na dependência de Deus através do Espírito Santo. E é isso que Deus ele quer nos ensinar.
para que nós possamos alcançar as bênçãos e promessas em que Deus ele tem para conosco. Lá no livro de Apocalipse 3,15, a palavra do Senhor diz: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então nós vemos aqui, irmão, a igreja de Laodiceia recebendo uma prensa de Deus. Por quê? Porque ela estava em cima do muro. Ela não era frio e nem quente. Era uma igreja morna. Por isso é que nós temos que tomarmos posição e podemos buscarmos esse Deus maravilhoso em que Deus ele tem nos chamado para a sua glória. Por que cocheagem em dois pensamentos? Não, irmão. Nós temos que ter a certeza como Jó. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho confiado. Olha lá o que Jó passou. Aqueles momentos tão difíceis. Perdeu os bens. Perdeu parte da sua família. Mas ele não entrou em desespero. Ele colocou a sua fé e confiou em Deus. E Deus restituiu tudo em dobro. E o nome do Senhor foi glorificado. O que é que Deus ele quer passar para nós? Vida de oração, vida de busca, vida de podermos estarmos na presença do Senhor. Porque nós vemos aqui, até quando cocheais entre dois pensamentos, o pecado de Israel não era a rejeição total de Javé, mas era a tentativa de combinar o culto a Javé com o de Baal. Ou seja, eles estavam cocheando em dois pensamentos, assim como nós estamos vendo nos dias de hoje, querendo servir a Deus, mas querendo ser participante com as coisas do mundo. Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém, meu irmão. Deus, ele é zeloso e ele exige de cada um de nós que oferecemos o nosso sacrifício, o nosso louvor, a nossa adoração, ou seja, a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Podemos optar por levar cativo todo o pensamento para tornarmos obediente a Cristo. É isso que Deus, ele espera de cada um de nós, essa confiança e essa total dependência dele, porque ele vela pela sua palavra. Nós vemos lá em Lucas, capítulo 25, a parábola das 10 virgens, né? Nós vemos esse ensinamento aqui tão claro, em que há uma necessidade de vigilância, aonde nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia, para que não possamos cochear em dois pensamentos. Estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, e nós não podemos ficar em cima do muro, meu irmão. Nós temos que pôr em prática a palavra em que Deus tem colocado no nosso coração, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa, assim como o profeta Elias teve. Era um homem simples, um homem humilde, um homem do campo, mas um homem de oração, um homem compromissado com Deus, que andava na dependência de Deus através do Espírito Santo. O homem orava, e Deus ouvia, e Deus agia, e entrava com providência. O apóstolo Tiago ele deixou registrado que o profeta Elias ele era sujeito às mesmas paixões como nós. Ele era igual a nós, mas ele pagava o preço. E é isso que Deus ele espera de cada um de nós. De levantarmos nas madrugadas, de podermos clamarmos, buscarmos a Deus, de estarmos pelo menos uma vez por semana no monte, nas vigílias, clamando, buscando a Deus. Porque quando nós
estávamos no mundo afastado de Deus. Quantas madrugadas nós perdimos, quantas noites nós virávamos. Mas hoje, irmão, nós servimos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que tem estado conosco. As 10 virgens, elas ali, vamos dizer assim, representam a igreja nos dias de hoje, em que 5 estavam na dependência de Deus, cheia do óleo. Essas 5 cheias do óleo, pessoas compromissadas com Deus, pessoas compromissadas com o ministério, pessoas compromissadas com a palavra de Deus, pessoas de oração. E as 5 virgens loucas, aquelas que estavam sem olhos, é aquela que vai embarrigando, vai levando as coisas de Deus de qualquer jeito, não está congregando, não tem vida de oração, está sempre na prova, está sempre na dificuldade. Por quê? Porque o profeta Jeremias disse: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não é dizimista, não é ofertante, não ajuda a obra missionária. São as 5 loucas, sempre está com dificuldade. Então nós vemos, irmãos, o exemplo do profeta Elias, homem de oração, homem de monte, homem de vigílias, homem que orava na madrugada, e quando ele orava, Deus respondia. Nós vemos aqui tantos exemplos em que o Senhor, ele tem deixado para nós, aonde nós vemos aqui em Mateus 7, 13 e 14, aonde a palavra do Senhor diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam, ou seja, com ela. Então nós vemos, irmãos, que para servirmos a Deus, há um preço. Há um preço a pagar, um preço a buscar. Ontem, estava conversando com o irmão por telefone e estava compartilhando e disse: irmão, a vida de podermos servir o Senhor, uma vida de podermos estar na presença de Deus, é uma vida de prova. Deus, ele prova aquele que ele ama. Mas se nós queremos levar uma vida mais tranquila, uma vida assim, mais moderada, mais temperada, nós temos que ter vida de oração, vida de busca a estarmos na presença do Senhor. Aqui em Mateus 7, versículo 24 ao versículo 29, fala a respeito dos 2 fundamentos, o homem prudente e o homem sensato. E eu pergunto nesta madrugada, aonde que você está edificando a sua casa? Você é o homem prudente ou o homem sensato? Porque o homem prudente é aquele que tem vida de oração, vida compromissada com Deus. Através do seu testemunho, Deus honra, Deus abre porta, Deus entra com providência. Eu dei 2 testemunhos aqui agora, no início desse trabalho, onde já faz mais de ano que aquele irmão em que entrou numa multinacional está trabalhando e sabe o que Deus fez com ele? Deus colocou ele como gerente geral da nossa região aqui de Presidente Prudente até São José do Rio Preto. Quando você tem vida de oração, Deus, ele te coloca por cabeça e não por cauda. E nós vemos aqui que o homem prudente é aquele que edifica a sua morada, a sua casa, na rocha que é Cristo. Ou seja,
vida de oração não está em cima do muro, não está cocheando em dois pensamentos. Porém, o homem sensato é aquele que edifica a sua casa na areia. Quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando vem um momento difícil, ele entra na prova. Por isso, nesta manhã, Deus nos traz esta palavra para que nós possamos nos colocarmos na brecha, estarmos à disposição do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que o profeta Elias, quando ele colocou à prova ali aquela decisão junto com os profetas de Baal, eles tinham que tomar uma decisão. E não é diferente nos dias de hoje, meu irmão. Porque as coisas desse mundo tudo passa, mas a palavra de Deus ela permanece. E nós vemos que ele fez aquela oração, e esta oração tão rápida, uma oração pequena, e Deus respondeu com fogo. E ali o nome do Senhor foi glorificado, e todo o povo de Israel disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E nós vemos, irmãos, que esse Deus ele não muda. Esse Deus é o que tem nos sustentado com o seu grande amor. E ali, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós vemos que todos aqueles falsos profetas de Baal, eles foram mortos. E o nome do Senhor foi reconhecido em Israel. E ali nós vemos que o profeta, ele subiu novamente no Monte Carmelo, e ali ele começou a orar, ele começou a clamar 7 vezes. E fazia já 3 anos e meio em que não havia chuva. E de repente, Deus começou a mandar chuva. Imagina, irmãos, nós passamos aí praticamente uns 40 dias sem chuva, e sábado começou a pingar, domingo amanhecemos aí, dia de chuva, o dia todo, a noite toda. Ontem, segunda-feira, chovendo, hoje, agora mesmo, de madrugada, estava garoando. Chuva é bênção, chuva é providência de Deus. E ali Deus mandou chuva em Israel e o nome do Senhor foi glorificado. Eu não sei qual a sua necessidade nesta manhã. Eu só sei que Deus, Ele tem chuva para mandar na sua vida. Chuva de bênção, chuva de providência em suas necessidades para que você possa glorificar o Senhor. O que nós não podemos fazer é ficar em cima do muro. Que nesta manhã você possa tomar esta decisão, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele está conosco. Amém? Vamos orar. Pai querido, nesta manhã nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque sabemos, Pai, que Tu é o Deus que está no controle de todas as coisas. E nesta manhã, que Tu possa levantar homens de oração, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, para que nós possamos buscar a ter um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão contigo, como verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e verdade. Esteja, Pai, dando força para essas pessoas, esteja renovando essas vidas, para que elas possam, Pai querido, estar na Tua presença, para poder ouvir a voz do Teu Espírito Santo. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Que você possa estar ajudando a gente em oração, divulgando esse trabalho, e que nós possamos continuar orando, clamando, intercedendo em favor da igreja, principalmente nesses dias difíceis, e que nós possamos ter vitória em nome de Jesus. Amém?
Shalom Adonai. Um abraço. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém? Deus abençoe.